Quando a solidão bate a porta, a depressão, o abandono nos fazem companhia. Os amigos nos traem. Não se há mais força para prosseguir. Uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra pode mudar tudo. Pois as boas palavras fortalecem até os ossos. Momento de reflexão com o apóstolo Agenor Duque. Você pode continuar ligando para cá, 0 Pedra 11 20 24 6200 ou também o 2692 3860, tá? Lembrando que nós vamos começar um gira todos na porta no Santo Jejum, a partir das 7 horas da manhã, o culto é às 9 da manhã. O nosso endereço fica na Rua Bresse, no número 1150. Bom, há um texto muito conhecido por todos nós outros, mas a Bíblia, Alex, foi escrita em 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. E também se aplica dentro de uma hermenêutica. Na hora de exaurir o texto, se aplica algo chamado antropomorfismo. O que é isso, apóstolo? É o ato de você atribuir a divindade a algo humano. Deus é espírito. Mas só um pouquinho de retorno, por gentileza. Só uma vez esqueci também, quero saudar as pessoas que estão pela rede social, esqueci. O que é antropomorfismo? Prepara para mim esse banner. É quando nós atribuímos a divindade a algo humano. Quando você lê o texto que o Eterno falava face a face com Moisés, não esqueça, Deus não é homem nem mulher, Deus é espírito. Se você buscar no dicionário, no Aurélio, ou em qualquer site de busca, o que é antropomorfismo? É o ato de se aplicar ao divino um feito humano, as mãos de Deus, os pés de Deus, os olhos do Senhor. É uma maneira que Deus encontrou para se relacionar. Mas não me esqueça, Deus é espírito. E como fala também o pastor Benny, meu pastor, você também é um espírito. E você habita em um corpo. E você tem uma alma, que são seus sentimentos. Quando Jesus chegou a hora de triunfar e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu corpo, minha alma, não, o meu espírito. Quando Estevão está vendo a morte, ele diz: Senhor Jesus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse texto que eu vou lhe ler agora é muito conhecido, mas eu tenho certeza que Deus irá falar com você de uma maneira diferente. Eu aceitei a Jesus quando eu tinha 9 anos de idade, graças a Deus e a vida da minha mãe. Mas comecei a servir com 13. E agora estou fazendo 43 anos. Mas essa semana Deus falou comigo de uma maneira muito poderosa. E há pessoas que falam: já li a Bíblia 300 vezes, 400 vezes. Eu só li 4. Embora eu tenha 2 formações teológicas, mas a Bíblia não manda você ler, manda você examinar as Escrituras. E há um texto muito conhecido de 1 Samuel, que nos fala de um texto muito conhecido, que é: houve um homem de Ramataim de Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, eframita. Tinha 2 mulheres. A Bíblia enaltece e coloca à frente a menos favorecida, Ana. E a outra, vírgula, Penina, ponto e vírgula. Penina tinha filhos, Ana, vírgula, porém. Quantas são as pessoas que nos ouvem agora, nos assistem, que na vida dela há um porém? Não tinha. Veja se consegue perceber o negrito. Se der para dar só um zoomzinho no zoom, no E.
Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Ali estavam os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava a ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele singular, amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse decretado ou deixado estéril. Há um parênteses aqui. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto, mais uma vez, o Senhor havia cerrado a madre. E assim fazia de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. Veja, há um período, há uma luta sendo travada nesses últimos dias, nesse mês. Há pessoas que têm percepção do mundo espiritual e têm sentido, meu Deus, que luta. Então veja, a afronta, ninguém joga pedra numa árvore que não tem manga, que não tem jaca, que não tem coco. A afronta acontecia em um período, para você perder o foco. Veja, não estou forçando o texto, continua aqui comigo. Isso acontecia de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a rival a humilhava, a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está abatida? Por que estás triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Por que esse homem subia de ano em ano? Algumas pessoas, principalmente aquelas que são, até a legislação brasileira, ela é baseada numa tese judaica cristã. Algumas pessoas, não sei onde elas arrumaram essa tese, mas há algumas pessoas que dizem que Deus, aqui Alex, virou as costas para Israel e que hoje só nós, igreja, somos o povo escolhido. Eu não achei ainda isso na Bíblia. Até porque o Senhor não voltará em Dubai, nem no Catar, nem em New York, nem em São Paulo, nem em Tóquio, nem na China. O Senhor voltará e reinará e voltará em Jerusalém. Zacarias diz que todos verão aqueles a qual crucificaram e disseram, e toda a língua confessará que ele é o Mashiach. Mashiach é Cristo, Cristo é ungido. Ele reinará, aonde entrou montado em um jumento, na orla. Cuidado que tem gente usando esse texto para fazer tatuagem. Na orla de sua veste, diz Apocalipse, escrito o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E virá o milênio. Mas, como eu falava domingo, numa pequena explanação do texto, há quem diga que nós é quem somos o povo escolhido agora, e que Deus virou as costas para Israel. E o Senhor disse, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que resseque a minha mão direita, e que a minha língua se apegue ao meu paladar, se eu não fizer de Jerusalém a minha maior alegria. Nós vemos milagres acontecer. A existência de Israel já é um milagre. As profecias não apontam para o norte, nordeste, para a Europa, para a América, para a Coreia, para o Japão. As profecias, se há um lugar que emana a fé para o mundo, esse lugar é Israel. A base da fé monoteísta para cristãos, judeus e muçulmanos. Então, como alguns dizem que nós somos o povo do Senhor, assim o diz, e eu não acredito que Jesus fundou uma religião. Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. E há um propósito.
Isaías diz isso, que o próprio Deus colocou escamas. E graças a Deus, porque senão não haveria salvação para nós. O Senhor deixa claro em Levítico 23, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz ele, as festas fixas não é de evangélico, irmão, não é de católico, não é de protestante, não é de muçulmano, nem de judeu. São proclamações, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Então, se você, primeiramente, menos diz que é povo de Deus, então deveria obedecer às festas do Senhor. A grande verdade é que algumas até a gente aceita, né? O que convém. Vamos ver que festas são essas. Páscoa, Pessa. Pessa é Páscoa, aonde o povo de Deus saiu do Egito. Por que Pessa? Essa noite passarei para ferir a terra do Egito. E não foram só os hebreus que saíram de lá. Todos, até mesmo os ciganos, 70 povos haviam escravos. Todos que acataram o que Moshe Rabbeinu falou e passaram o cordeiro, imolaram o cordeiro e passaram nos umbrais das suas portas e creram no que Moisés falou, saíram de lá. Nós, cristãos, pegamos carona nessa festa e, assim como Moisés pediu ao povo que imolasse o cordeiro e passasse nos umbrais das portas, nós fazemos menção da Páscoa cristã, fazendo menção ao sacrifício de Cristo na cruz, quando Moer, o Cohen, furava o cordeiro às 3h, mas nós celebraríamos a ressurreição apenas e a morte, mas nós atribuímos essa festa chamada de Páscoa. Porém, entre Abraão, um pouquinho menos o fundo, Abraão, não sei se o rapaz vai conseguir colocar, mas há uma estrela lá em Belém, em Beit Lehem, a casa do pão. Há uma estrela de 14 pontas de ouro branco que fica lá na igreja da Natividade em Beit Lehem, em Belém, aonde Jesus nasceu. E por que 14 pontas? Porque de Abraão até Moisés são 14 gerações. Hoje uma geração aí é essa estrela, a igreja da Natividade. De Abraão até Moisés, 14 gerações. Hoje uma geração 80, 70, 90, 100 anos, que seja muito, mas ela está cheia de 120. De Moisés até Davi, 14 gerações. E de Davi até Jesus, 14 gerações. Então, entre essa Páscoa aqui, Pessa, a libertação do povo, e aquilo que nós celebramos são 28 gerações. Depois, a ortoga da palavra. No início eras a palavra. A primícia. Deus entregou a palavra. Shavuot. Deus pode libertar uma pessoa a qualquer dia, tá? Hoje, amanhã. Quem é obreiro, pastor, membro. Mas sabe que o nível de libertação para nós cristãos e para os judeus, em Pessa, milagres, cura, libertação dos demônios, a unção de libertação é muito forte. Deus pode cumprir uma promessa na vida de uma pessoa, onde as pessoas iam também levar as primícias, e alguns aceitam a primícia, outros não. Ah, isso não me convém, não gosto. Não devia aceitar essa da minha Páscoa. Shavuot, ou melhor, Sukkot. Não, Shavuot é a entrega da palavra, as primícias. Saíram, Deus entregou as palavras. Ok? Shavuot. Então Deus pode cumprir uma palavra? Pode. Alguns até participaram comigo dessa festa esse ano, quando eu pedi a cada um de vocês que colocasse a mão e receberam a palavra ali. Foi algo lindo. Essa festa aqui também é que a gente gosta. Pentecoste, onde é a colheita dos frutos. E foi nessa festa. Se você não crê nisso, então não pode crer em Atos 2.
porque os frutos da terra celebravam-se. Por isso que haviam homens de todas as nações debaixo da terra, da Panfilha, da Frígia, do Egito, da Capadócia. Por que todo mundo tinha que ir lá? Porque a pessoa tinha que celebrar. E havia também uma outra festa, chamada a festa da expiação. No 7º mês se fará expiação, tereis santa convocação, se trará uma oferta. Nesse dia não se fará obra alguma. Ok? Ainda só mais uma. Sukkot, tabernáculos. São essas as festas. Zacarias diz que se a terra não, a cidade, o país que não fosse celebrar Shavuot, a festa dos tabernáculos, o Senhor destruiria ela. As festas não são dos judeus, são as festas fixas. E principalmente quem é de guerra de divisão celular sempre celebra essas festas. Mas o nosso povo aqui, infelizmente, os cristãos, só pegam aquelas, essa eu gostei, Pentecostes, uhul! Alguns das primícias, uhul! Páscoa. Ele não foi pregar para crente, nem para judeu. Ele foi pregar para ímpio, para incrédulo. Mas se eles se arrependeram e Deus disse que iria matá-los, vai lá e prega contra a grande cidade de Nínive e diz que em 40 dias eu irei destruí-la. Foi a mensagem que eu preguei domingo passado. Ok, daqui a pouco eles vão achar aí, o Ronaldo vai inserir, nada vai me tirar do espírito. Ok? Agora, um outro texto depois, se você conseguir achar, é o de Atos 27:9. Que também, ora, se Cristo já morreu e já ressuscitou, e Paulo é o apóstolo dos gentios, e Cristo já levou sobre si nossos pecados, por que Paulo está pregando, ensinando, admoestando-nos e ensinando-nos em Atos 27:9 sobre esse dia? Porque é um mandamento perpétuo. Achou? Aí você está em Atos. Atos você achou. Então você é um cara inteligente, você não chegou aí por acaso, você é um cara águia, você vai achar também o de Jonas. Pede pro Vitinho que ele manda. O jejum lá do Novo Testamento, escrito por um grego, porque Lucas era grego, e Lucas escreveu Atos e Lucas, e não era apóstolo, é o único autor da Bíblia. Não. O jejum é a referência do dia da expiação. Paulo diz que fica entre o final de outubro e o início de setembro. Obrigado. Se Cristo já morreu e já ressuscitou, por que Paulo está jejuando o dia da expiação, se a expiação já foi feita? Não custa pensar, né? Ou Paulo, não é vocês que dizem que Paulo rasgou a lei, que Paulo disse? Paulo cumpria todos. Leia, Paulo até ensinou. E se você ler 4 versículos para baixo, você vai ver que Paulo põe um navio inteiro para jejuar. Bom, ele vai achar o de Jonas também. O primeiro dia, aqui é a Torá, ok? Se você consegue ler em hebraico, perfeito. Se não, no primeiro dia de Rosh Hashanah, isso. Maurício, eu vou querer esse texto de Jonas só para não... Aí é o que eu li, fecha um pouquinho. Havia um homem, Ramataim, Zofim, da cidade, subia de ano em ano, ok? Para lá, a mesma coisa que eu acabei de ler. Para quem entrou agora, eu acabei de ler na Bíblia aqui, ó. Aê, querido, sabia que você não chegou aí por acaso. O impacto do livro de Jonas ao longo das gerações, até mesmo entre os judeus, é lido nas sinagogas no dia de Yom Kippur. Por quê? Porque o judeu fala para Deus: se o Senhor compadeceu daquele povo, compadece de mim também. Eles não sabiam entender o que era certo, o que era errado, a direita e a esquerda. E Jonas não foi pregar para crente. E no primeiro dia de Rosh Hashanah, o que se lê? Haná. Um detalhe, um presente. Vamos ver se você coloca certo. Se for para eu colocar certo, ouve eu falar e coloca. Se não, não coloca. No primeiro dia de Rosh Hashanah, muitos milagres aconteceram. Eu até trouxe um livro e mostrei e coloquei a página. José saiu da prisão. Sara
Raquel, Hana, foram lembradas pelo Eterno. Você colocou agora há pouco, só você prestar atenção no que eu estou falando, você vai colocar a mesma coisa de novo. Foram lembradas por Deus. Deus começou a julgar a terra do Egito, ferindo elas. Isso. No primeiro dia de Tisrei, ok? Que após o Rosh Hashanah, Deus criou, está muito claro, não dá para enxergar direito. Não sei se está mexendo na cor. Então José foi liberto, Sara, Raquel, Hana, todas eram estéril, foram lembradas por Deus em Rosh Hashanah. Adão foi criado. Vários milagres aconteceram. Obrigado, produção querida. Agora, onde eu quero chegar para finalizar? Toma muito cuidado, porque em Rosh Hashanah, que são 2 dias, que esse ano vai começar no domingo, dia 5, aonde você, Alex, vai cumprir o seu voto até o dia 7. Por que 2 dias? Se você puder frisar bem, não tem um carimbo, Alex? Por favor. Porque no primeiro dia, Deus vai julgar a gente individualmente. E no segundo dia, as nações são julgadas. E nesse dia, só mais uma vez eu vou pedir para colocar aquele texto, aquele banner da explicação clássica e real do que é Rosh Hashanah. A gente é julgado sobre o que vai acontecer aqui. Desde o seu último Rosh Hashanah. O que é Rosh Hashanah? A cabeça do ano. Do ano passado até agora. O ensinamento de Moisés e Arão, Rosh Hashanah, se refere à pessoa, não se a pessoa vai para o mundo vindouro, vai receber a salvação, o paraíso. Caso receba o veredito do mérito meritório, receberá a destruição. Lembra que eu falei sobre Noé, 40 dias, o próprio Senhor Jesus jejuou nesses dias. Para que Jesus ia jejuar se o verbo se fez carne, se ele não tinha pecado? E enfrentou o próprio Rassatã, o diabo. Vai receber a destruição eterna, ou receberá um veredito condenatório. O homem julgado em Rosh Hashanah exclusivamente no âmbito deste mundo. Se será merecedor da vida, ou da paz, da morte, ou da aflição. Os nossos sábios ensinaram que o versículo do Salmo 85, verso 5, 81, verso 5, declara: esse é o dia, o começo das tuas obras, uma lembrança do primeiro dia, em um estatuto para o povo de Deus, a quem Deus julgará, o Deus de Israel. Nesse dia, pronunciam-se as sentenças das nações. Veja, primeiro dia, o homem individualmente como ovelha. Qual será destinada a espada, qual a paz, qual vai ter fome, qual vai ter fartura. As criaturas serão lembradas para a vida ou para a morte. Assim, portanto, que é feito o julgamento de Rosh Hashanah. As ações do homem são pesadas e ele é inscrito ou selado, e favorável ou desfavorável com respeito a este mundo. Aí tem pessoas que são ignorantes e falam: Cristo já me deu a salvação. Sim. Eu não vou afirmar para você que Deus se compadeceu do povo de Nínive e que eles entraram no mundo vindouro. Eu estou falando que diz respeito a esse mundo. Quem vai morrer? Qual nação vai deixar de existir? Quem vai deixar de ser estéril? E aqui a Bíblia faz menção. Aqui não tem intervenção de Constantino, luterana, papal, protestante, evangélica. Deus quebrou o silêncio e é uma obrigação se ler o primeiro dia de Rosh Hashanah. Deus visitou Ana. Agora dobre atenção. Às vezes você questiona porque pessoas lhe maltratam. Dobre atenção que a coisa vai esquentar aqui agora. Em Rosh Hashanah é a cabeça do ano. Se você tem que se consertar, vai fazendo isso agora. Desde o dia 1º.
Mas em Rosh Hashanah não se jejua, não se pede perdão. Em Rosh Hashanah se alegra, você está sendo julgado. Imagina lá, você está na audiência por um acidente de trânsito, o juiz está te julgando, aí você fala, ô juiz, esqueci, tá me julgando aí, eu esqueci, aproveita aí que eu tô com a pensão atrasada, faz 5 meses que eu não pago, e na minha casa tem um gato da água também, esqueci de falar. Então, nesse dia, a gente se alegra, a gente ora com a família, a gente se dedica ao estudo da palavra. Estamos julgando, sendo julgados. E na igreja a gente faz uma grande festividade, comemos, nos alegramos, entregamos aos irmãos maçã com mel, um Shana Tova Metuká, um ano doce, alegre, ok, beautiful. Só que a Bíblia diz que Ana não comia. Levante a mão e receba 3 palavras. A primeira: há pessoas que essa palavra não é uma palavra, é uma resposta. Por isso eu não estou gritando, estou sendo bem preciso. Esse levante que está acontecendo com você, como aconteceu com o primeiro, que foi com Jonás, com Jó, no dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, nesse dia, até Satanás tem que se apresentar diante de Deus. Ele é o acusador. É ele que vai acusar. Por isso no Salmo 27 ele diz: livra-me dos meus acusadores. Jó só te serve porque o Senhor dá tudo para ele. Jó só te serve porque o Senhor abençoa ele. Jó. Uma pergunta só, um parêntese e continuamos. Do último Rosh Hashanah do ano passado até esse ano, você acha que você evoluiu espiritualmente ou decaiu? Se tornou um homem melhor, um pai melhor, uma pessoa mais espiritual, mais devota, mais fervorosa, mais temente, ou piorou? Tornou mais humano, mais humilde? Pecou menos ou mais? Se aproximou mais de Deus ou se afastou mais dele? Mas não matei ninguém. Não matou com a faca, mas mata com a boca, né? Conheço mulheres que não querem mais se casar, filhos que odeiam seus pais por uma palavra, pais que estão magoados por seus filhos. A vida e a morte estão na boca. Há pessoas que têm uma morte moral. Existe agressão verbal. Pecamos com os olhos, olhando para onde não devia. Perdemos o tempo ouvindo besteira, conversa fiada, conversa mole. Até com o nariz sentindo o cheiro do pecado, sendo seduzido por um perfume de uma mulher casada. Pelos lábios, falando que não devia, lachonará, maledicência, julgando o próximo. Quem te levantou como juiz? Com os pés caminhando para onde não deveria? Ou ocultando, ao invés de buscarmos ao Senhor, arrumando desculpa para buscar a Deus e arrumando, fazendo o que não pode para satisfazer a própria carne. Pecamos com as mãos, tocando ou não deveria, e deixando de estender a mão para quem deveríamos estender e ajudar. Tudo isso é pesado. Só que nesse momento a gente às vezes fica irado com pessoas que nos afrontam, que nos perseguem, com bullying. Só que um segredo que eu vou lhe contar: quantas pessoas um dia eu aprendi na minha vida que não é um lugar que o homem possa chegar que o outro também não possa. E se Ana não fosse humilhada por Penina, esse tempo é um tempo que a gente passa por crivo. E o texto eu já li, se você não viu, peço perdão, mas eu li. A sua rival a humilhava todo ano nesta época. E essa luta, essa humilhação que ela estava passando, fazia com que ela perdesse o foco, porque aquilo também era uma oportunidade para Deus honrá-la. E talvez você está dando mais atenção às pessoas que lhe humilham, que se levantam contra você, do que ao propósito que Deus tem na sua vida. O texto é enfático e a Bíblia diz que ela a humilhava. A sua rival a provocava excessivamente para irritar. Assim fazia todo ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor,
a outra irritava. Por que nessa festa de anual, que é a festa da expiação, ela irritava? Por que esses últimos dias, tanta perseguição, tanta calúnia? Por que tanto levante nesses últimos dias? Porque o diabo pode ser qualquer coisa, menos burro. E o certo é comer, é se alegrar, comer maçã com mel, se alegrar com a família. Depois eu vou falar tudo sobre isso. E o texto é enfático em dizer que Ana não comia, só chorava. Mas uma coisa que eu quero te falar. Muita gente um dia já falou pra você assim: você casar? Você tem um carro zero? Você tem uma casa? Você vai ser mãe? Você vai ser um pastor? Você vai gravar um CD? Muita gente falou: você vai se formar? E isso acabou para muitas pessoas sendo uma pedra. Mas para muita gente que me acompanha, isso acabou sendo oxigênio. Isso acabou sendo para você um rolo percursor que ele empurrou. Eu vou lutar. Tem muitas pessoas da tua família que diziam que você é um lixo, a ovelha negra, e hoje tem que tomar água para engolir você, porque se dependesse não queria. O que eu estou tentando explicar é que, sem saber, Penina irritava, porque se ela não fizesse isso, Ana nunca teria tido filhos. Mas aquela humilhação, aquela irritação fez com que Ana despertasse. Então, Deus usa quem Ele quer. E não fique focado nessas pessoas. Não perca tempo. Porque acaba aquelas... Eu me lembro que tem até um pastor da nossa igreja que um dia nós passamos por um deserto. Porque para muita gente tu só vale o que tu tens. Tem gente que diz que é teu amigo, que tu és o pai na fé dele, que tu és irmão. Mas ela só te julga pela condição que tu estás passando. Mas o Senhor não define a vida do homem por uma tropeção, por um erro, por uma falha. Ou por uma queda, ou por uma perda. Porque para muita gente, se você está bem, Deus está com você. Se você está mal, então o diabo está com você. Porque se a vida com Deus for decidida só porque eu estou bem, então Jesus odiava Paulo. Porque o homem que sofreu foi Paulo. Eu me lembro que um pastor da nossa igreja falou assim: as portas estão baixando e a igreja já vai acabar. Porque passamos por uma luta muito grande em 2019. O último que passar, apaga a luz. E hoje ele tem que me assistir, me engolir e ficar aqui e reconhecer. Só que eu não odeio, eu amo. Porque na verdade, ao invés de eu ficar perdendo tempo com essas besteiras de gente que não tem visão de águia, eu olhei para Deus e tinha convicção de que todo decreto poderia ser mudado. Não perca tempo guardando. Eu sei que são rivais. A Bíblia menciona, ela odiava. Isso acontecia porque depois da comida, da mesa, há um costume de se chamar os filhos, atenção, os netos, e abençoar. Abençoe teus netos, abençoe os teus filhos, abençoe a tua casa, abençoe o teu lar, abençoe a todos eles, abençoe a tua família. E nessa hora, Penina chamava os 10 filhos e Eucana abençoava-os. Deus abençoe meus filhos, etc, etc. As brahás, mitzvot. E ela dizia: Ana, oh, traz lá Deus filho para Eucana abençoar também. Ah, é? Esqueci, tu não tem filho. Só que aquele era um propósito de Deus, tá? E Ana não comia, não celebrava. E essa luta durou 25 anos. Ela viu 10 filhos serem gerados por Penina. Finalizo agora. Depois de 25 anos. Prepare esse louvor aí que eu quero fazer uma oração. Ah, o meu Senhor lembrou de mim. Prepara aí o clipe, eu e Giovanni cantando. Houve um ano. Só que toma cuidado, tá? Porque
Deus muda a sentença. Detalhe, não é médico, não é demônio. Um abraço a quem está conosco. Todos os dias nós estamos ao vivo. Não sei se você vai conseguir achar aí, querido, um banner. Nós estamos ao vivo todo o santo dia pela rádio Sara Brasil 101,3. Estamos ao vivo 101,3 FM pela Sara Brasil. Estamos ao vivo, né? Até a 00:10. Quem vos fala aqui é o teu servo apóstolo Norduque. E um Shabbat Shalom a todos. Que desde já o Senhor os abençoe e se prepare para essa Santa Ceia. O texto nos fala que a Bíblia Sagrada nos diz que houve um ano. E antes de falar o segredo desta mensagem, o nosso grande erro diante de Deus é querer que as pessoas façam aquilo que nós temos que fazer. Tem coisa que a gente faz que é boa, mas não tem força para mudar a nossa vida. Eu oro com o Senhor todo dia, apóstolo. Eu jejuo. Começa a televisão, eu estou lá acompanhando. Eu ponho meu copo com água. Eu ponho minha peça de roupa. Eu oro com o Senhor meia-noite pela rádio. É bom. Eu choro na presença de Deus. Eu vou para o monte. O nosso grande erro é que às vezes a gente encontra pessoas que a gente quer usar elas de muleta ou de muro para se escorar. E a Bíblia diz que Ana esperava que Eucana fizesse por ela o que ela tinha que fazer. A Bíblia diz que Eucana sacrificava por Ana. E um detalhe muito grande: todas as vezes que a gente espera que os outros façam o que a gente tem que fazer, a gente perde viagem. E essa luta demorou 25 anos. Você pode ler o texto. É interessante que enquanto Ana esperava que o marido fizesse aquilo que ela tinha que fazer, quem atendia ela e quem estava ali para atendê-la eram dois capetas. O livro de Samuel é escrito por Natan, por Gad e pelo próprio Samuel. Na cidade de Ana e Ana, a fé da expiação, para adorar e sacrificar o Senhor. E estavam ali os filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Aqui Samuel nem havia nascido ainda. Então, quando a gente escreve de alguém que a gente não conhece, quem está de fora fala de um jeito. Mas depois Samuel vai morar lá dentro e vai descobrir que nem a Deus eles conheciam. E que aparentemente vestiam roupa de sacerdote, mas no fundo eram filhos do diabo. E o nosso grande equívoco é esperar. Irmã, vai para o monte, ora por mim. Vai para Israel, ora por mim. Vai jejuar, jejua por... A gente quer que os outros façam aquilo que a gente tem que fazer. E a gente chora. A gente faz coisas que qualquer católico, qualquer espírita, qualquer medíocre, qualquer tipo de pessoa com o mínimo de fé consegue fazer. Mas depois de tanto ser humilhada e não comer e esperar 25 anos, parece que vejo, vou pegar aqui a câmera do meio, Alex. Alguém vai lembrar da escola, aquela brincadeira chamada Cabo de Guerra. Deus estava cansado de ver os filhos de Eli, que eram profanos, imorais. E Deus estava atrás de um servo fiel, um profeta e um sacerdote. E quando o seu projeto, o seu propósito é pessoal, você dá murro na ponta da faca. Enquanto Deus queria um profeta, Ana queria um filho. Lembra até aquela música: me dá, me dá, me dá, me dá meu filhinho, filhinho me dá. Quero me vingar, quero mostrar que eu também posso. O Senhor tem dó de mim. Mas quando você muda o foco, porque fazer as coisas para Deus correto é muito além do que eu e você possamos imaginar. E toda vez que Deus estiver falando com você e você achar que é o homem, do jeito que você veio, você volta. Vou só me antecipar um minuto. Lembra quando Samuel agora já nasceu, está morando lá num templo?
no tabernáculo. E o Eterno chama Samuel. Samuel. Ele vem até Eli. Eis-me aqui, meu Senhor. Eli vai dizer: eu não te chamei. Vai deitar. E ele deita, e Deus está insistindo em alguém. Samuel! Samuel! Fala, Eli. Toda vez que Deus te chamar e você achar que é o homem, do jeito que você veio, você volta. Na terceira vez ele falou. E é o tempo de hoje, tá? As visões são raras nos dias de hoje. Cada visão em profecia. E a palavra de Deus no nosso meio está escassa. Os homens querem lutar como outros, chamando o povo para Paulista pastor. Não estou falando do Sérgio Reis, estou falando do pastor. Chamando o povo para invadir o Supremo, chamando o povo para lutar com armas humanas, sendo que nós temos. Então Bíblia não presta para mais nada? Oração não presta para mais nada? Nossas armas são outras. Eu ainda creio no sobrenatural, no Deus que deu vitória a Josué, derrubando as muralhas, que deu vitória a Gideão. Eu sou patriota, mas as ferramentas de guerra nossas são outras. Assim como um dia, para quem não sabe, um homem desafiou a Deus nesse país. Avô do deputado federal Aécio Neves disse: quando exercemos as diretas já, quando perguntado e questionado pelo embaixador americano do Brasil, doutor Tancredo Neves, será que tu ganhas essas eleições? Ele disse: nem Deus tira minha cadeira. Ganhar, ganhou, mas sentar não sentou. De Deus não se zomba, de Deus não se tem que escarnecer. Na terceira vez ele se liga e fala para ele: não sou eu que estou te chamando, é Deus. Porque a voz de Deus se assemelha à voz do profeta. Olha, se é Deus, por que não fala? Porque Deus não dá viagem perdida. Para Deus falar com você, você tem que dizer para ele: eis-me aqui. E eis-me aqui não é tô aqui. No hebraico a palavra eis-me aqui quer dizer pronto para ouvir a tua voz. Volta e deita. E quando Deus te chamar de novo, você fala: eis-me aqui. Estou pronto para obedecer a tua voz. Então não perca a viagem. Ana deu 25 anos vendo os 10 filhos nascerem. Mas houve um ano, em Rosh Hashanah. Por isso que se lê isso aqui. Em Rosh Hashanah. Que tem que começar lendo a mesma história. Que ela fez diferente. E naquele ano já muda. Eu não sei se você já passou por situações com a sua mãe, ou a vida te fez passar por isso, em que você teve que engolir choro. E sua mãe: engole o choro, rapaz. Engole o choro. Então você tem que se segurar para ser forte. Por que isso? Porque em Rosh Hashanah se apresenta a oferta e se celebra, se comemora, se festeja. E Ana vendo Eucana abençoar os 10 filhos de Penina. 25 anos de prova, de silêncio, de humilhação. E a sua rival a humilhando: Ana, traz lá teus filhos. E Eucana via lá chorando e falando: eu te amo, eu tenho ela porque tu não pode dar filhos. E foi Deus quem falou, que selou e escreveu: tu não vai ter filho. Foi o Senhor que selou. Ana dobrou o joelho e faz oração. E diz assim: e levantou Ana com amargura. Levantou da onde? Da mesa. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez aquilo que o marido dela fazia todo ano. Estou lendo aonde, apóstolo?
1 Samuel capítulo 1, verso 9. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares. Por que lembrar? Primeiro, porque ela não pensava em Deus, ela pensava nela, em se vingar e se amostrar e provar que ela podia. E não espere que Deus faça por você aquilo que você não tem coragem de fazer por Ele. E de mim te lembrares. E eu vou te provar isso na Bíblia, tá? Porque o texto diz, alguém que está lendo conhece, que o Senhor lembrou de Ana. E da tua serva não te esqueceres. Mas isso aí não é um grito vazio, é um voto. Aí quando você tem voto com Deus, você pode ser específico. Eu quero um filho. Não quer dizer que você nasceu pobre, que você vai morrer pobre. Você não pode escolher a escola que você estudou e nem a família que você nasceu. Mas você pode escolher onde você vai ser enterrado e qual vai ser o futuro dos seus filhos. Você pode não ter escolhido a escola que você estudou e nem o sapato que tu não tinha. Mas o seu futuro você não é predestinado, você pode decidir. E a hora é agora. Não é em 31 de dezembro. Ela sela, ao Senhor darei um varão. Eu quero um filho e eu quero um homem. Eu darei por todos os dias da minha vida. E sobre a cabeça não passará navalha. Aqui é um voto nazireu. Demorando ela de orar, no seu orar, perante o Senhor passou Eli. Esse ano os 2 capetinhos não passam. Vou te provar que eles são capeta, em forma de gente. Observando o movimento. Havia movimento. Aqui, Alexa. Alguém já engoliu o choro. Alguém está ouvindo essa mensagem e está chorando. Segurando aí. Está com os lábios trêmulos. Observando o movimento dos lábios. Porque Ana só falava no coração. Seus lábios se moviam, porém não saía a voz. Por isso a teve por embriagada. Ele disse, até quando estarás embriagada? Aparta de ti a cachaça, o vinho. Ana respondeu, não, meu Senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não me tenhas, pois, por filha de Belial, porque pelo excesso da minha aflição seria o certo. Do meu anseio é que tenho falado até agora. Detalhe, 1 minuto. A gente tem costume de... A religião é uma desgraça. As pessoas têm costume de querer arrancar o cisco do olho do irmão quando tem uma trave na dela. Porque ele a teve por endemoniada. Até porque nessa época come, bebe, se alegra, se festeja. Detalhe, esse ano que ela faz o voto, Ofni e Finéias não aparece para ela. Quem aparece é Eli. E o mesmo livro vai falar no capítulo 2, se você gosta de marcar, que ele a julga, mas ele é sacerdote. E que um homem de Deus, que tem vida com Deus, ele não conseguia dominar a sua casa. Mas que ele era um homem de Deus é incontestável. Só não tinha controle sobre os seus filhos. E a Bíblia diz que quem não consegue governar a casa não pode governar a igreja. E o texto nos fala no capítulo 12, ou melhor, no capítulo 2, verso 12, marca aí. 1 Samuel 2:12. Eram, porém, aqui já é Samuel, tá? Já não é mais Gad. Aqui Samuel já está homem. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. E o original diz, não conheciam ao Senhor. Então veja, ele está julgando, e tem muita gente que é assim, se eu não vou falar. Ela julga o próximo,
isso é uma vagabunda, isso é um lixo, isso é um... Ela, na verdade, só está falando com a boca aquilo que ela é por dentro. Muita gente, ela é bandida, aí ela acha que todo mundo é bandida como ela. Ela é mau caráter, ou ele é trapaceiro, ou ele é estelionatário. Então ele reflete nas pessoas aquilo que na verdade está dentro dele. Ela é traidora, ela é maligna, então ela acha que todo mundo é como ela. Veja, ele julga a Haná, querendo tirar o cisco do olho dela, atendo por filha de Belial, diz: não, eu não sou uma filha do diabo, eu estou atribulada em meu espírito. E a Bíblia diz que Ana não falava, Ana só chorava. Mas calma, ele recolhe as suas lágrimas no seu odre. A religião é uma desgraça. Ela aponta ao fraco e esconde quem favorece. A gente tem o costume de olhar para os outros, esquece de olhar para o nosso próprio nariz. Finalizo. Mas Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro consolar, ou melhor, usar os seus santos e os seus escolhidos. Ele virou para ela e falou: vai. Vai. E que o Senhor conceda a tua petição. Pode ir. Pode ir. Olha que alegria. Vê se tu não pegar isso aqui agora, aqui eu vou fechar. Tem que dar um glória pelo menos. Então ele falou: vai. Vai em paz e o Deus de Israel conceda a tua petição que fizeste. Veja, 25 anos orando e chorando, nunca houve uma sentença. Mas o dia que ela fez um voto, disse: ache a tua serva mercê. Mercê é graça, ou merecimento, ou mérito diante de ti. Assim a mulher se foi. E lembra aquela cara de bode dentro da sua casa? Tipo a tua cunhada, a tua sogra, quando vai lá. Era assim a cara de Ana. Não comia, só chorava. Aquele ano as humilhações e as amarguras acabaram. E se foi ao seu caminho. E todo ano, 25 anos, ela não comia ósteo. Agora, depois daquele voto, ela comeu e ela não ficou chorando. Já não era mais triste. E aí um silêncio é quebrado, Alex, para finalizar. Levantava de madrugada, adoraram e foram embora para casa depois dos 2 dias. A Ramá. Eucana coabitou. Coabitou, você sabe o que é, né, irmão? Ele deitou-se com a sua mulher. Lembra que ela falou: se o Senhor se lembrar de mim e da tua serva não te esqueceres. Deitou com Ana e lembrou-se dela ao Senhor. Por quê? Porque ela pensou em Deus. Lembra aquela conjugação que eu fiz? Uma maneira alegórica? Deus querendo um profeta e ela querendo. O dia que você priorizar as coisas de Deus, você não vai ficar mais por último. Deus lembrou dela. Nessa hora, o livro se abrirá. Deus nos dá perdão. Deus nos dá perdão. Deus visita a terra. Deus visita a terra para nos dar uma nova chance. O livro se abrirá. O livro se abrirá. Tem um clipe desse aí. Ele escreverá. Ele escreverá as obras praticadas nesses dias. Por isso que se lê. Deus escreveu: vai ter filhos. Aí você vai dizer para mim assim, né? Mas que vantagem que ela vai ter? Só toma cuidado com 2 coisas. A primeira, eu até trouxe aqui um livro dos profetas. E cuidado quando você julga as pessoas agora. Porque se tem uma coisa que você não deve agora, amigão, é bater de frente. Eu esses dias tô engolido cada rã de perna aberta. Porque isso aqui é o mesmo livro, tá? Só
só está escrito do jeito que foi feito. Aqui. Tá bom? Não é uma invenção minha. É uma enciclopédia de 1922, 1 Samuel. O livro é muito antigo. Tem até um pouco de mofo, fazer o quê, né? Mostrar. Mas também está aqui no português o final. E Penina, ela ria justamente na pior hora que ela não podia fazer isso. E o texto é preciso em falar que Penina foi, aqui um minutinho, até eu abrir na página certa, só para não derrubar as folhas, que se mexer com muita força, como o livro é antigo, pode ser que caia a folha, você tem que lidar com muito zelo, temor. E a Bíblia fala que ela vai ser a Penina, porque, deixa aqui, já vou mostrar. O altar não toma, tá? O altar devolve. Deus nunca vai tomar nada de você. Tá escrito aqui, ó, para finalizar. Quem puder compartilhar aí. Samuel agora vai crescer. 1 Samuel, capítulo 2, verso 18. Samuel agora servia ou ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um gadol catan, uma estola sacerdotal pequena, de linho. Sua mãe trazia uma túnica pequena de ano em ano. Quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual, a festa anual da expiação, ele abençoava a Eucana, a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, desta aí, desta, em lugar, olha que forte, do filho que você devolveu ao Senhor. E o Senhor abençoou, pois, Ana, e concebeu 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Só tem um problema: a cada um filho que nascia de Ana, como ela se determinava juíza, Penina, a Torá explica que Penina foi duramente punida. Penina foi duramente punida. Mesmo com... Foi boa obra, porque ela incitou a outra, né? Porque ela ia lá e falava: você não tem filho. E isso provocou, como eu te falei. Tem pessoas que elas pensam que estão te prejudicando, na verdade estão te impulsionando. Você pegou, né, Washington? Tem que pensa que vai puxar no tapete, isso nos impulsiona. Ah, é? Você vai saber que aqui é um homem, não um covarde. É. Que minha mãe botou um homem, não um menino. Fecha aqui, Alex. Fecha. Quero que você põe aqui, dê um minutinho aqui, ó. Isso, ela foi punida. Como assim, apóstolo? Punida. Ela tinha 10. A cada um que nascia de Ana, Deus matava 2 de Penina. Acabou. Então, cuidado com o julgamento, tá? Quem quiser, onde você acha isso? Na Sefer, na Safra. Isso aqui não tem intervenção católica, ele não esconde fonte. Tem pastor que não mostra. Ele fala, porque se a pessoa me falar uma coisa, tem que me provar. Eu tenho essa dificuldade. Se a pessoa falar, onde é que tá? Mas é alguém, quem, mas quem? Da onde você tirou essa ideia? Da onde que você achou isso? Então eles não falam, é porque ele é o bom, mas da onde ele tirou essa fonte? Na livraria Sefer, na livraria Safra, estudando o Talmud, a Guemará, a Torá oral, explicação da Torá, compra. Na Amazon vende isso. Não se deixe, eu quero fazer uma oração por você. Não perca o seu foco. Toda sentença pode ser mudada. Decretos. Você vai ouvir milagres agora que você vai chorar. Prepara. Eu queria que você guardasse essa reflexão pequena. Que tem muita gente na sua vida que apostou que você não queria se casar. E sem saber, elas te impulsionaram. Que essas pessoas, na verdade, que zombaram, achando que iam te abater, te enfraquecer, elas acabavam te impulsionando mais ainda.
Porque uma coisa é verdade, né? Se Eucana não tivesse cutucado Ana, talvez Ana nunca tivesse tido filhos. Faça dessa vergonha a força. Como minha mãe dizia, engole o choro. Levanta a cabeça. Tudo pode ser mudado agora. Eu até quero fazer uma oração. E para você ver a força desse dia, eu não acho que o rapaz não vai conseguir colocar. Eu vivi uma das maiores experiências da minha vida. Eu tenho 43 anos. Quando eu fui fazer lá, se você achar aquela parte lá, Selihot, que é uma oração que se faz, quando eu tinha 42 anos, 2019, desculpa, e eu fui entregar o jejum lá na Terra Santa, e você observa que as pessoas estão de branco, e o que eu quero não é que você venha, porque qual o efeito que vai surgir na sua vida dia 31? Porque esse calendário que você vive, que nós vivemos, que rege o câmbio, a bolsa, o turismo, ele é um calendário papal. Não sei se você consegue inserir a foto do calendário gregoriano, quando fala, esse calendário que nós vivemos hoje foi instituído. Não, isso aí não é um calendário gregoriano. Isso é a comparação entre o bíblico. É onde fala, o calendário gregoriano teve a sua origem no século XV. Esse é o nosso calendário gregoriano, que foi instituído pela Igreja Romana, pelo Papa Gregório XV, no dia 20, em 1585. Se você puder tirar o símbolo da igreja, por essa razão histórica, além da convenção na praticidade, ou seja, a bolsa de valores, o câmbio, o dólar, enfim, os tickets de passagem, exportação, importação, ao mundo civil. Mas o mundo espiritual, me diga, que efeito vai surgir? É engraçado que eu prego sobre isso, você zomba. Você acha que é coisa de judeu. Aí eu estou na parte de baixo, mas tem uma parte que está em cima. Há uma parte que eu estou lá em cima. Você vai mostrar a multidão lá assim. Aí a parte que eu estou lá embaixo, entregando jejum. São jejum de 24 horas. E você vai ver o Silvio falando sobre isso. E detalhe, o dia que o Silvio fez isso, pode continuar colocando em GC, foi o ano em que vimos agora o milagre de vocês com ele aí. Pegou o Covid, está bem agora. Alguém disse assim, o apóstolo quer judaizar a igreja. Não, eu sou cristão. Eu só quero tirar a igreja da mão de Roma. Como eu já preguei, eu tenho uma mensagem dentro do meu canal do YouTube, Agenor Duque Oficial. E isso tem áudio, tem áudio? Isso, aí foi a hora. Esse propósito, esse jejum, eu selo a bênção. Foi a hora que eu estava entregando jejum. Pai. Eu selo um novo tempo, assim como o Senhor mudou. A hora que a lua aparece. Mudasse o decreto de Ana, mudasse o que está aqui comigo. Entregando la mamderei, chorab la faço de canderei, deixorei me andarás. Esse propósito, esse jejum, eu selo a bênção da entrega. Tua igreja. O próprio país entrega para as pessoas uma garrafa de água, e tem pessoas, é interessante que tem bispos, tem até um apóstolo de Osasco, eu conheço ele, que ele sabe disso. Só que ele fala, eu tenho um receio de passar para o meu povo, porque eles podem não gostar. Eu tenho muitos bispos que viajam essa época para fazer o jejum lá, para passar as 24 horas. Aí é a hora que o governo entrega água para todas as pessoas, pão, pessoas de todas as nações debaixo da terra. Você não tem noção da dimensão do mundo espiritual. E esse ano nós vamos subir o Sinai, onde Deus entregou as sentenças, onde aconteceu o primeiro Yom Kippur. E se você entrar no meu canal,
Eu vou provar para você lá a verdade oculta sobre o Natal. Eu te provo para você que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Os cristãos que moram em Israel já são mais de 1 milhão de judeus messiânicos. Eles não celebram o nascimento de Jesus dia 25, porque Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Quem nasceu foi Tamuz. Tem uma no meu canal lá, tem um velho, o São Nicolau com uma maconha na boca, porque Jesus não nasceu dia 25. Mas a igreja... Engraçado que eu estou te ensinando o mandamento perpétuo, para finalizar e orar agora, e você pode questionar. Mas a festa pagã, o Natal, e tanto é que a Bíblia nos fala em Deuteronômio: não plantará junto do altar do Senhor teu Deus nenhuma estátua, nenhuma árvore, porque o Senhor teu Deus abomina. Não planta. Aí está no meu canal do YouTube lá, a verdade sobre o Natal. Aí você concorda. Mas concorda comigo uma coisa? Há uma expectativa em nós, quando vai chegando dia 1º de dezembro. Vai virar o ano, né? A gente pega aquela roupinha lá, a pessoa pega, por mais simples que seja, um pano branco, forra lá a mesa, um peru, um chester, uma farofa, um pudim, sei lá. E a gente fala: oh, Deus, muda meu ano. E o ano já virou, ó. Por que você... Eu não estou aqui pregando judaísmo. Eu só queria que você transfere essa expectativa que tu pões lá. Porque toda mudança requer uma dedicação. Por isso nós estamos desde o dia 1º pregando de Elul. Porque se tu queres aprender um idioma novo, tem que ter dedicação. Quer emagrecer, tem que ter dedicação. Quer casar, tem que se dedicar. Todo esforço, há um preparo. Aí a pessoa começa dia 1º de dezembro: não, esse vai ser meu ano, projetos, vou trocar de carro. O que eu quero é que você transfira essa expectativa que você tem lá dia 31, que é pagã. Tanto é que se você for, por exemplo, lá em Israel, dia 1º tá normal. O banco abre, tudo funciona. Por quê? Porque não tem nada, não solta fogo nem nada, acabou. O que Deus tem que julgar na sua vida é agora. E repito, se isso fosse coisa... Pode perguntar para qualquer judeu que você conhecer. Todos são julgados. Todo ser humano. A respeito deste mundo. Desta vida. O que vai acontecer com você aqui. Então, aproveite essa oportunidade. E deixa Deus mudar a tua sentença. Deixa Deus mudar os decretos malignos. Engraçado que muitas pessoas não concordam com o que eu estou falando. Mas a festa pagã de São João, tem igreja evangélica que faz arraiar gospel. Arraiar gospel. É. Tem alguns que fazem até Halloween, Dia das Bruxas. Evangélico. Tem balada gospel agora. Mas o mandamento perpétuo. Minha última fala. E se tem alguém que podia falar assim, ó: a gente não precisa mais fazer Yom Kippur. Se tem uma pessoa, prepara bem, só aquele refrãozinho: no santo, mas bem na parte do santo, dos santos. Se tem alguém que não precisaria, ou que poderia falar assim: a gente não precisa mais fazer Yom Kippur, é o povo judeu. Por quê? Porque não se solta mais o bode para Adonai, nem para o deserto, para Azazel. Não se tem mais a novilha vermelha. Não se tem mais templo. Não se tem, só tem o Kotel. Não tem mais o Beit Hamikdash, não tem mais o templo. Não tem mais. Não tem mais sumo sacerdote. E o livro de Hebreus, modéstia à parte, eu tenho 2 formações acadêmicas em teologia. O livro de Hebreus, ele é considerado por muitos como o 5º evangelho. Ele relata o ministério, não com Mateus, Marcos, Lucas e João, que mostram o ministério de Cristo terreno. Ele mostra o ministério de Cristo espiritual. Eu e você, ou se você talvez não seja um cristão, é engraçado, rapaz, eu não sei se você vai conseguir isso.
tem pessoas que são cristãs e questionam. Há um rapaz, o Hussein, ele me acompanha pela Smart TV. Ele está no Iraque, sendo perseguido. Se você tiver a mensagem dele, você pode colocar aí. E o cara era muçulmano, aceitou a Cristo e crê no Yom Kippur. E agora está sendo perseguido. Eu queria que tentasse inserir essa parte aí, o meu amigo Ronaldo, por gentileza. Então, hoje, Cristo ainda tem um ministério. Olha aí, ó. O Hussein. Paz esteja com você. Sou o Hussein, do Iraque, um cristão. Peço ajuda. Os cristãos estão sendo sofrendo com crueldade no Iraque. Por favor, me ajude. Eu quero praticar minha religião de Cristo sem pressão. Muçulmanos no Iraque não permitem que façamos isso. Eles nos ameaçam de morte e medo. Por favor, me ajude. Estamos orando por ele. E eu amo você, Hussein. Observe bem. Então hoje eles não têm alguém que faça expiação. E eu e você, que somos cristãos, nós já recebemos Cristo. Embora hoje já em Israel já existam 1 milhão de judeus messiânicos. Mas Cristo não veio ainda como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como o Apocalipse diz. Então Cristo hoje fica o quê? À direita de Deus Pai. O que é que Cristo faz? Se tem uma pessoa, um povo que deveria levar a sério Yom Kippur, é os cristãos. Porque Cristo exerce o papel do sumo sacerdote. É nessa época quando você ouve essa canção assim, ó. É Yom Kippur. Só teus olhos me veem. Uma vez por ano. Debaixo de tuas asas. A arca da aliança. Meu lugar secreto. Meu lugar secreto. Só tua graça. Hebreus. Uma vez por ano ele entrava. Tendo, pois, a Jesus Cristo, Filho de Deus, como Gadol, grande, era o único que podia entrar, sumo sacerdote, que penetrou os céus. Conservemos a nossa confissão. Então, Cristo ainda não veio como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para mim, ele já é o meu Rei. Mas toda a língua não confessou ainda. Ele virá sobre as nuvens, na orla de sua veste, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque eles não têm mais sacerdote, mas nós temos, que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então Cristo hoje, ele exerce diante de Deus, ó Pai, perdoa. Ó Pai, perdoa. Se tem alguém que tem acesso ao Santo dos Santos, ao Pai, o muçulmano ora, Allah! Deus é grande. Allah é Deus, a língua árabe. Judeu ora, Adonai Echad. Adonai é um. Mas o cristão, meu Deus. Aí você fala o sumo sacerdote. Pelo mérito de Cristo que está aí. O Filho mostra. Perdoa, Pai. Deus pode dar uma chance nova. E antes da oração, acho a música, conterrâneo. Deixa eu te falar. Alex não, Ronaldo. Aparece aí, por favor. Liga para cá, 0 Pedro 11 20 24 62 00 2692 3860. Quero que você venha estar conosco, independente de você é da plenitude ou não, para você participar conosco da Santa Ceia. Já falei demais. Uma das experiências mais fortes da minha vida que eu vivi foi quando eu fui passar esse ano aí. Ronaldo, querido, foi quando alguém puder me ajudar, não sei se vocês vão conseguir inserir agora, porque eu posso orar. E te confesso que nesse ano que eu passei lá, há pouco, à tarde, o menino colocou pra gente lá. Você sabia que houve uma guerra, a guerra de Yom Kippur? Nunca ouviu falar sobre isso? A história mundial, a história das guerras.
a história da humanidade. A ONU sabe sobre isso. Você não sabia? Houve um ano, esse ano vai cair em setembro, em que 6 países se uniram para acabar com Israel. Os soldados estavam lá, jejuando 24 horas. E os muçulmanos se uniram, os árabes, e disseram: vamos acabar com esse povo. Se achou, dá um toque na tela e eu vou saber que você achou. Não é aí que começa. Essa aí acho que é a guerra dos 6 dias. Olha lá, 6 dias. Tá de olhar, já sei. Não é isso. Daqui eu já mato, já vejo aqui. É que um operador às vezes não fala com o outro. Por falta de comunicação, aí perece. Mas vamos achar uma hora. Yom Kippur começa com a guerra de Yom Kippur. Aconteceu, eles estavam lá reunidos. Isso. Vai no começo da vinheta, eu vou saber. Pelo comecinho. Aí essa mesmo, agora você achou. Agora você acertou. Parabéns, querido, parabéns. Pode cortar pra cá, você vai chamar já. Então os soldados estavam lá, jejuando. Os países árabes se uniram e falaram: vamos pegar os que creem em Adonai de calça curta. Aproveitar que eles estão fracos, as tropas estão tudo lá. E viessem e reuniram 6 países. Até reunir as tropas. Era para ter acabado. Para quem não sabe, Israel é menor do que o estado de Sergipe. Em uma grande potência mundial. Foi o primeiro país a vencer a Covid. E acredite você ou não, o anjo Gabriel, o guardião de Israel. Às vezes eu fico vendo o pastor falar: o anjo Gabriel apareceu aqui, eu moro aqui em Minas Gerais. Então a Bíblia está em contradição. Porque a Bíblia diz que o anjo Gabriel, Miguel, guardião de Israel. Aí o cara fala: não, eu moro aqui em Minas Gerais, agora mudou. Nenhuma revelação pode ser uma com a Bíblia. A Bíblia diz: se o anjo do céu descer aqui e pregar outro, é anátema. Como é que a Bíblia me fala que Miguel, guardião do povo de Israel, por isso eles não perderam a batalha? E quando eu estava lá, eu falei: meu Deus, um dia como esse aqui, a cidade inteira para, ninguém faz nada. Jejua. E decretos são selados. E eu te faço uma pergunta, pra gente voltar orando. Aí volta com essa canção, tá? Ouve a oração da tua serva. Se Deus pôde fazer um país inteiro que iria perecer, o que é que ele não pode fazer no seu casamento, da sua família? Põe esse chamado da guerra e presta bastante atenção. E já volto. Prepara um copo com água. Eu vou unir a minha fé com você. E quero inclusive consagrar um jejum em favor de sua casa e de sua vida. 1 minuto e já volto. E aí prepara a canção também, vamos lá. No dia 6 de outubro de 1973, teve início o Yom Kippur, o dia mais sagrado do judaísmo. Um dia em que os judeus devem jejuar e orar, congregando-se em reuniões familiares e em sinagogas. Para os árabes, esse era o dia ideal para um ataque de surpresa, pois sabiam que muitos militares israelenses estariam dedicados ao Yom Kippur. E por isso, mesmo coincidindo com o Ramadão muçulmano, o presidente Sadat definiu esse como o dia para o início da guerra. E na manhã desse dia, Golda Meir reuniu-se com seu ministro da Defesa, Moshe Dayan, onde ficou combinado que Israel faria um ataque por antecipação contra o Egito e a Síria, mais ou menos nos mesmos moldes do ataque por antecipação que garantiu a rápida vitória israelense na Guerra dos 6 Dias, de 1967. Mas nesse dia, o secretário Kissinger, numa conversa telefônica com Golda Meir, pediu-lhe para não realizar esse ataque, já que estava negociando uma saída pacífica com Sadat. Mas aquilo que eles não sabiam era que Sadat estava apenas ganhando tempo com essas negociações e que nesse mesmo dia estava tudo pronto para o ataque. E foi assim que às 14 horas do dia 6 de outubro de 1973, em pleno Yom Kippur, 32 mil soldados egípcios cruzaram o canal de Suez em 6 pontos, apanhando os israelenses completamente desprevenidos. No norte, os sírios atacaram também nesse mesmo dia e nessa mesma hora, com a invasão iniciando-se com uma intensa barragem de artilharia e um ataque aéreo com mais de 100 aviões.
Na fronteira com a Síria, o exército israelense era composto por apenas 3.000 soldados, 180 blindados e 60 peças de artilharia, que enfrentaram o ataque de quase 40.000 soldados sírios. O ataque sírio concentrou-se sobre as colinas de Golã, com os sírios acreditando que as reservas israelenses levariam pelo menos 24 horas para chegar à região. Mas, na verdade, as reservas israelenses levaram apenas 12 horas para chegar, impedindo os sírios de avançarem conforme os seus planos iniciais. Tanto os sírios como os egípcios transportavam um número colossal de baterias de mísseis antiaéreos, cujo objetivo era manter a temida força aérea israelense fora de combate. E por culpa dessas baterias, os israelenses perderam dezenas de aviões logo nas primeiras horas do ataque. Na península do Sinai, a primeira linha defensiva de Israel, montada na margem oriental do canal de Suez, foi rapidamente ultrapassada pelos egípcios. Mais de 2.000 peças egípcias de artilharia lançaram dezenas de milhares de projéteis contra as posições israelenses na península do Sinai, causando pesadas baixas e obrigando a um amplo recuo. Pequenas unidades egípcias equipadas com RPGs infiltraram-se vários quilômetros no interior da península e, de posições pré-determinadas, atacaram as colunas israelenses que se encaminhavam para a linha da frente. Nos céus, mais de 200 aviões egípcios, a maioria dos quais recém-chegados da União Soviética, atacaram as bases israelenses, incluindo importantes bases aéreas. 6 horas após o início da travessia, os egípcios tinham conquistado 15 posições fortificadas israelenses às margens do canal de Suez. E no final do dia, as forças de Sadat já tinham penetrado 5 quilômetros pela península, acompanhadas por 850 blindados. No norte, as forças sírias encerraram o dia com um grande avanço territorial, tendo reconquistado quase 1/3 das colinas de Golã. Com o exército israelense avançando pela Síria, a Jordânia e o Iraque entraram na guerra, enviando mais de 50.000 soldados para barrar o avanço de Israel. Os iraquianos atacaram o flanco sul do avanço israelense pelo interior da Síria, apanhando-os de surpresa, com a situação da frente estabilizando-se entre os dias 12 e 13 de outubro. Nesse meio tempo, os Estados Unidos e a União Soviética iniciaram intensos esforços para enviar recursos para os seus aliados. Através do ar, centenas de aviões norte-americanos e soviéticos cruzavam os céus do Mediterrâneo, levando armas e munições. No dia 14 de outubro, com a situação dos suprimentos resolvida, o Egito retomou os ataques, lançando uma ofensiva contra as passagens estratégicas de Mitla e Guide, bem como contra o cruzamento de estradas em Refidim. Mais de 800 blindados egípcios avançaram contra uma área defendida por 700 blindados israelenses, resultando na destruição de mais de 250 veículos egípcios, contra apenas 40 israelenses. O fracasso do ataque egípcio do dia 14 de outubro abriu caminho para um grande contra-ataque israelense liderado pela 143ª Divisão, comandada pelo general Ariel Sharon. No dia 15, paraquedistas israelenses atravessaram o canal de Suez durante a noite, seguidos por alguns veículos e blindados, que se espalharam pela retaguarda do exército egípcio, destruindo principalmente as baterias antiaéreas. No final desse dia, essa pequena coluna israelense tinha avançado mais de 15 quilômetros pela retaguarda, causando pesadas baixas e levando os comandantes egípcios a acreditarem que o exército israelense tinha cruzado o canal de Suez com uma grande força. No dia 23 de outubro, os israelenses lançaram um grande ataque aéreo contra a retaguarda síria, destruindo grandes depósitos de munições recém-chegadas da União Soviética, bem como muitas reservas de combustível. Nos céus decorriam inúmeros dogfights, com muitos MiGs sírios, egípcios e jordanianos e muitos caças F-4 israelenses tendo sido perdidos. E nesse mesmo dia 23, os sírios, com blindados soviéticos novos, depois de terem perdido quase todos os que tinham nos primeiros dias da guerra, coordenaram um contra-ataque com as forças iraquianas e jordanianas. Mas o contra-ataque foi cancelado à última hora devido a um cessar-fogo imposto pelas Nações Unidas.
Mas no sul, o cessar-fogo não foi respeitado nem pelos israelenses e nem pelos egípcios, com Israel avançando ainda mais e cercando todo o terceiro exército egípcio a leste do Canal de Suez. Com o terceiro exército egípcio completamente cercado, o exército israelense iniciou a marcha pelo interior do Egito e no dia 25 de outubro estava a menos de 100 quilômetros da capital, a cidade do Cairo. Nesse dia, mais de 50 mil soldados egípcios pertencentes ao terceiro exército estavam cercados na península do Sinai. 25 mil soldados israelenses estavam a menos de 100 quilômetros do Cairo, e tudo o que restava do exército egípcio estava espalhado pela península, com muitas pequenas e médias unidades cercadas ou em vias de serem cercadas. O poderoso exército egípcio, recém-equipado com as melhores armas soviéticas, estava a um passo da aniquilação quase completa, mas os israelenses não estavam em boa situação, com grandes baixas e perdas acumuladas desde o início da guerra. Apesar de estarem firmemente posicionados no interior do Egito, as suas forças não estavam estrategicamente bem localizadas e as suas linhas de suprimentos podiam ser atacadas a qualquer momento. E por isso, quando o presidente egípcio Sadat pediu o fim da guerra no dia 25 de outubro, Israel aceitou. Mas os combates prosseguiram nos dias seguintes, principalmente à volta do terceiro exército egípcio, que apesar de cercado e apesar do fim da guerra, tentou escapar atacando as forças israelenses, com o comandante egípcio do terceiro exército desistindo do ataque no dia 28 de outubro, depois de sofrer pesadas baixas. Apesar do cessar-fogo assinado no final de outubro de 1973, os combates continuaram ao longo do Sinai até o dia 18 de janeiro de 1974. No total, além dos 600 mil soldados egípcios e 150 mil sírios, participaram da guerra também 4 mil cubanos, 5 mil marroquinos, 3 mil sauditas, 25 mil jordanianos e 25 mil iraquianos, além de dezenas de milhares de voluntários árabes que vieram de dezenas de países do Oriente Médio e da África, mas também norte-coreanos e russos. Do lado israelense, participaram nos combates cerca de 400 mil soldados, todos eles israelenses, sem participação de soldados estrangeiros. Em termos de baixas, foram mortos cerca de 2.700 soldados israelenses e 8 mil ficaram feridos, contra 16 mil mortos árabes e mais de 30 mil feridos. Israel perdeu pouco mais de 1.000 blindados e 300 aviões, com os árabes perdendo mais de 2.200 blindados e 500 aviões, além de 19 navios afundados na costa síria e egípcia. Depois da guerra, o líder soviético da época, Leonid Brezhnev, escreveu o seguinte nas suas memórias: "Nós oferecemos aos árabes armas e tecnologias que nem os norte-vietnamitas receberam. Eles tinham o dobro de blindados, o dobro de aviões, o triplo de artilharias e 5 vezes mais defesas aéreas e armas antitanque. E o que foi que aconteceu? Eles perderam de novo. Por 2 vezes durante a guerra, Sadat me acordou no meio da noite aos gritos, pedindo para salvá-lo e para enviar tropas soviéticas para combater os israelenses. Mas não vou para a guerra por causa do Egito." Depois de mais essa derrota, o Egito e a União Soviética começaram a se afastar, deixando os egípcios isolados e sem uma grande potência para apoiá-los na região. Israel, apesar da sua grande vitória militar, passou por situações realmente muito complicadas, principalmente nos primeiros dias da guerra. Para os israelenses, foi um choque de realidade brutal, pois se conscientizaram que, afinal, o seu país era vulnerável. Com os egípcios sem apoio dos soviéticos e com Israel procurando apaziguar de forma definitiva as tensas relações com o Egito, a Guerra do Yom Kippur iniciou um novo período de negociações que culminaram em 1978 nos Acordos de Camp David, intermediados pelo presidente Jimmy Carter. Em setembro de 1978, Sadat, Jimmy Carter e o primeiro-ministro israelense Menachem Begin acertaram os detalhes finais daquele que ficaria conhecido como o Tratado de Paz Israelo-Egípcio de 1979. Com esse tratado, Israel e o Egito alcançaram finalmente a paz depois de décadas de guerras,
todas elas iniciadas justamente pelos egípcios. Como é óbvio, as demais nações árabes não ficaram satisfeitas com essa negociação, o que levaria ao assassinato de Sadat em 1981, por membros islamistas extremistas que não concordavam com a paz com Israel. O Egito, depois de 3 graves derrotas militares, é um dos únicos países árabes a reconhecer a existência do Estado de Israel. Neste domingo, dia 29 de agosto, o segundo domingo da campanha da Jornada Feliz, na sede nacional do Brás, em São Paulo, estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor Jesus, a cerimônia mais sagrada do cristianismo,